Pessoal, vamos iniciar então a fotossíntese fase bioquímica. Então a gente viu a fase fotoquímica e agora a gente vai ver a fase bioquímica. Então a fase fotoquímica é aquela fase que precisa de fótons, né? Por isso que é fotoquímica. Então os fótons, né, são aquelas energia que vem aí da ondulação da luz, né? Então, a gente viu aí que essa ondulação leva energia, né? Essa onda leva energia. Essa energia que é absorvida aqui é de 400 a 700 nanômetros, não é isso? Que a gente viu, a de 400 é azul, aqui é vermelha. E aí entre 400 e 700 existe aí pigmentos, né? Os carotenoides. Ou caroteno, na verdade, né? Caroteno é o nome que agrupa, né, carotenoides e xantofilas, né? Então, entre 400 e 700 também existem outros pigmentos que vão absorver essa energia que chega aí da luz. Outra coisa, pessoal, a gente viu que aqui nos cloroplastos estão os fotossistemas, é isso? O fotossistema é que vai receber essa energia dessa luz, que vai começar a irradiar o átomo, que vai fazer com que o elétron mude de camada, e essa energia ela é transferida dentro do fotossistema, né? E aí essa transferência chega até o centro de reação, então o complexo lá, a antena, né, faz com que a energia chegue até o centro de reação. Então, eu vou colocar aqui, ó, fotossistema 1, fotossistema 2, e esse elétron, né, ele vai passear aqui naquele sistema Z da fotossíntese e vai produzir o que? NADPH e ATP. Certo? Esse NADPH e ATP, ele vai ser usado onde? Lá no ciclo de Calvin, que a gente vai estudar agora. O ciclo de Calvin, ele vai gerar o quê? Ligações de carbonos, uma triose, ou trioses, na verdade, né? Então, ciclo de Calvin, ele vai produzir açúcares, né, que são carbono mais hidrogênio e oxigênio, né? Esses açúcares serão usados para o quê? Produção de várias coisas lá na planta, né? Além de energia, de aminoácidos, de lipídios, certo? Para mim, pessoal, ligar um carbono no outro, para mim produzir uma triose, eu preciso de quê? Energia para o quê? Fazer essa ligação. Essa ligação de um carbono no outro, quando eu ligo um carbono com o outro, não é espontânea. É uma ligação endergônica, necessita de energia. E essa energia vem da luz, certo? Que vai ser passada para o ATP e essa energia vai ser colocada aqui na união de dois carbonos. Então eu vou conseguir unir esses dois carbonos por meio de energia. Além de energia, pessoal, eu preciso também de elétrons. Esse elétron vai vir da água, não é isso? Vai ser colocado no NAD e esse elétron vai funcionar também na produção da ligação de dos carbonos. Então, moral da história, né? Sem a fase 1 aqui, a fotoquímica não tem a fase bioquímica, beleza? Então vamos tentar entender rapidamente, pessoal, sem muita decoreba, sem muita pressão, a fase aqui, ciclo de Calvin, tá? Então, ó, a fase aqui do ciclo de Calvin, chamada bioquímica, necessita, né, de ATP e de NAD para a produção de açúcar. Antes da gente iniciar de falar do ciclo de Calvin propriamente dito, o ciclo de Calvin acontece tanto nas plantas C3 quanto nas plantas C4. A gente vai entender o que é isso, né? A gente já comentou, mas a gente vai reforçar. Olha aqui a anatomia de uma planta C3. O que eu tenho aqui? Ó? A gente tem cutícula, não é? Que vai proteger ali a folha, aquele órgão.
contra, né, principalmente saída de água. Então a cutícula ela tem bastante lipídio, então o lipídio que segura a evaporação da água que está aqui dentro, além de proteger também contra ataque de pragas e patógenos. Tem a epiderme, certo? Que está junto com a cutícula. E abaixo da epiderme, pessoal, existem dois tecidos muito importantes para a fotossíntese, que são parênquima palissático e parênquima lacunoso. O parênquima palissático é onde eu tenho a maior quantidade de cloroplasto. Por quê? Tá vendo? A luz vai chegar aqui, ó, e ela vai penetrar no tecido. E aí vai chegar e irradiar todo o parênquima palissático. Embora eu tenha também clorofila aqui na epiderme. Só que a epiderme não é o tecido propriamente na planta para fazer fotossíntese. O tecido mais eficiente para a produção, né, de fotossimilados é parênquima palissático. E também o lacunoso, tá? Então, além, pessoal, de dar sustentação a essa folha, tá vendo que tanto a epiderme inferior como a epiderme superior, elas estão distantes, elas não estão coladas, por quê? Alguma coisa está dando sustentação. O que está dando sustentação? Parênquima palissático e parênquima lacunoso, que sustentam aí, faz com que uma folha ela seja o que tenha uma espessura, né? Ou seja, colada uma na outra aqui. E aí outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó, o estômato. Então, o estômato aberto vai deixar entrar o que? CO2, né? Se o estômato fecha, não entra CO2. Então, a entrada de CO2 ela é mediada pela abertura do estômago. E depois, pessoal, a gente tem aqui um outro tecido, que é o tecido condutor, né, que é o xilema e o floema. Então, o xilema aqui em vermelho, floema aqui em azul. Esse xilema e floema, o xilema vai ser usado, né, para injetar água aqui dentro do sistema. E o floema vai ser usado para o quê? Ter liberação aqui de sacarose. Então, a sacarose produzida nos cloroplastos vão sair, vão vir para o mesófilo e vão entrar aqui no floema e vão viajar por os tecidos, né, que são que possuem necessidade dessa energia. Então, raiz, aquele tecido jovem, enchimento de grão, vão ser levados pelo floema. Uma vez, pessoal, o CO2 entrou aqui no mesófilo, ele vai ficar, né, aqui, essa parte aqui, ó, ela é lacunoso, né, então tem ar. Esse mesófilo, esse CO2, ele vai passear aqui, ele vai ficar aqui e até ele vai entrar dentro aqui do palissático. Entrou nessa célula, ele vai ter que entrar dentro do cloroplasto. E aí dentro do cloroplasto ele vai ter que chegar aqui, né, aqui no estroma do cloroplasto, no estroma. Então, a fase bioquímica, ela ocorre aqui, ó. Então, aquele CO2 ele tem que estar disponível nesse local, né, para ele entrar aqui no ciclo de Calvin. Então, eu tenho que ter CO2 aqui, no estroma, dentro do cloroplasto. Então, a fase fotoquímica, ela ocorre nos tilacoides, né, como a gente viu na aula passada. A fase bioquímica ocorre também dentro do cloroplasto, mas no estroma do lado de aqui, ó, né, nessa parte aqui, certo? Então é interessante a gente conseguir separar essas coisas para ficar bem mais claro na cabeça da gente. E aqui, pessoal, o que uma planta C4 tem de diferente? Olha para cá e olha para cá. Parece diferente, não parece? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem floema, tem xilema. O xilema vai trazer água, sais minerais, né? E a gente tem uma outra coisa que é chamada de bainha, que é isso daqui, ó, que está em volta do floema e do xilema. Tá vendo essa parte aqui, ó, que está em volta do xilema e do floema? É chamado de bainha. Essa bainha aqui, ó, que não tem na planta C3. Eu só tenho bainha na planta C4. Essa bainha, a gente vai comentar sobre ela mais à frente, tá? Então, o mesófilo está aqui, de uma folha, né? Você tem aqui a epiderme, você tem a cutícula, aqui você tem os estômatos, né? Mas a anatomia vegetal é diferente de uma C4 para uma C3. Pessoal, não é porque é gramínea que é C4, tá bom? O arroz,
o arroz é C3, tá bom? O arroz e o trigo. Então toma cuidado com isso, que às vezes a gente confunde, que acha porque é gramínea, exemplo do milho, e sorgo são plantas C4. Milho e sorgo são plantas C4. Arroz e trigo são plantas C3, assim como todas as leguminosas de modo geral. Então, quando eu vejo folha redonda aqui, ó, provavelmente, ou na maioria dos casos, é uma planta C3. Quando eu vejo folha estreita, pode ser C4. Pode ser C4. Como eu disse, não é toda gramínea que é C4. Braquiária, forragem de modo geral, é C4. Milho, sorgo, C4. Plantas mais eficientes, né? A gente vai entender o porquê disso. Então, voltando aqui, pessoal, no ciclo de Calvin-Benson, então, só para a gente ver, então aqui, o ciclo ou a fase fotoquímica ocorre aqui, ó, nos tilacoides, tá vendo? Membrana dos tilacoides, fotossistema 2, fotossistema 1, clorofila, vai ser usada para produzir NADPH e ATP que vão ser encaminhados aqui para o ciclo de Calvin-Benson. Isso está acontecendo aqui, ó, dentro do lúmen, ou desculpa, dentro do estroma aqui do cloroplasto. E aí as reações de carboxilação vão unir carbonos. Então, o ciclo de Calvin é nada mais do que unir carbonos, e essa triose vai ser usada lá para a produção de sacarose e amido, tá? Então, quando eu pego o carbono que tem, né, o ácido carbônico, ou o gás carbônico que tem CO2, esse CO2 vai ser usado para unir um com o outro e produzir triose. Essa união, como eu disse, precisa de gasto de energia, precisa de elétrons. Então, ó, a água também, pessoal, ela é usada no ciclo de Calvin e Benson, tá vendo? Então, eu preciso de CO2, mas também preciso de água para gerar, né, aquele composto lá pela cadeia de carbono. Então, olha para cá, para a direita. A gente tem três fases aqui no ciclo de Calvin-Benson, tá? Então, vamos comentar sobre essas três fases. Fase de carboxilação, fase de redução e fase de regeneração. Então, vamos lá. O ciclo Calvin-Benson possui três fases. Então, vamos começar com a primeira, carboxilação. O que esse nome está te sugerindo? Que é adição de carbono. Carboxilação é o contrário de descarboxilação. Então, se você olhar esse composto bem aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu só apagar. Esse composto aqui, ó, ribulose 1,5-bifosfato. O que é? É um composto, é uma molécula que tem 5 carbonos, certo? E aí no carbono 1 e no carbono 5 tem um fosfato, por isso que é 1,5-bifosfato. Esse composto, pessoal, ele é carboxilado por meio de uma molécula de carbono e uma molécula de água, certo? Então, o gás carbônico mais a água vai ser usada para formar a carboxilação aqui e gerar um composto que é chamado de 3-fosfoglicerato. Tem um composto de 5 carbono, que é esse composto aqui, tem 5 carbono. Mais um carbono aqui que veio do CO2, né, do gás carbônico. Então, 5 mais 1, 6 carbono, concorda? Só que esse composto de 6 carbono que é formado, ele é instável. O que é isso? Ele é formado, na mesma hora ele é desfeito. Então, 5 mais 1, 6. 5 ribulose, 1,5-bifosfato, 5 carbono, uma molécula. Vai juntar com CO2, vai dar 6. Só que aí, a instabilidade dele é muito rápida. Questões de milésimo de segundo, ele é transformado em composto com 3 carbonos, que é o 3-fosfoglicerato, certo? O 3-fosfoglicerato é um composto que tem 3 carbonos. Então, dentro do ciclo de Calvin-Benson, as plantas C3
O primeiro composto estável formado pelas plantas C3 é 3-fosforoglicerado, que é um composto que tem 3 carbonos. Então, essa molécula mais essa molécula vai formar um composto de 6, que é instável, e vai formar 2 compostos de 3. Então, vai formar aqui, ó, 2 moléculas de 3-fosforoglicerado. Pessoal, por que que esse 3 aqui confunde a gente, né? Esse 3 aqui está dizendo que o fosfato está ligado ao carbono 3. Então, se eu tinha 2 fosfatos aqui é bisfosfato, vai ser só um fosfato. Como vai gerar 2 moléculas dessa, um fosfato vai para uma molécula, o outro fosfato vai para outra molécula, tá? Então, gerei aí, ó, 2 moléculas de 3-fosforoglicerado. Essa molécula, pessoal, agora ela vai ser reduzida. Então, primeira fase, carboxilação. Segunda fase, redução. Redução é ganho. Embora dá uma confusão, mas toda vez que você reduz uma molécula, você coloca elétron nessa molécula. Então, vai entrar elétrons que vêm aqui, ó, do NADPH. Tá vendo que o NADPH aqui ele vai ser reduzido e vai a NADP? Esse elétron no NADPH, mas esse hidrogênio bem aqui, ó, que também está no NADPH, ele vai entrar no sistema, tá? E aí vai sair do sistema aqui, ó, NADP+. Além, né, de entrar elétron e hidrogênio, também vai entrar o quê? Energia, que é do ATP. Então, o ATP aqui, quando ele é quebrado, ele libera energia que vai ser usada para a redução. Ocorrendo essas duas fases, fase 1 e fase 2, vai gerar um composto de 3 carbonos, que é uma triose, e vai gerar um outro composto de 3 carbonos, que é triose fosfato, né? Gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato ele vai continuar no ciclo. E esse composto aqui, ó, de hidroxiacetona fosfato, ele vai sair do ciclo. Tem 3 carbonos. Saindo do ciclo, ele pode ser transformado em amido, e aí ele vai ficar no cloroplasto. Ele pode ser transformado em sacarose, ele vai sair do cloroplasto aqui, ó, e vai para o citossol. Essa sacarose depois pode entrar no floema, e aí vai ser entregue aqueles tecidos que necessitam de crescimento, né, para reserva, para produção de aminoácidos, produção de proteínas, produção de lipídios, de modo geral. Então, pois bem, só limpando aqui. Então, esse composto que iniciou com ribulose 1,5-bifosfato, ele vai a 3-fosforoglicerado, depois vai ocorrer uma transformação, né, e vai gerar 2 compostos aqui, ó. Então, depois da redução, gera 2 compostos. Esse composto aqui, ele vai ser transformado em amido e sacarose, e esse outro composto aqui, ele vai ser o quê? Regenerado. Então, triose, fosfato, gliceraldeído 3-fosfato. Ele precisa ser regenerado ao quê? A ribulose 1,5-bifosfato para continuar o ciclo. Então, o que é um ciclo, pessoal? O ciclo está sempre, ó, indo para um ponto e voltando para o mesmo ponto. Então, iniciou aqui, ó, a gente iniciou na ribulose, tem que voltar para a ribulose. Como é que eu vou voltar para a ribulose? Para a fase 3. Então, fase 1, carboxilação, fase 2, redução, fase 3, regeneração. Eu vou regenerar triose, fosfato, ou gliceraldeído 3-fosfato, né, em ribulose 1,5-bifosfato. Então, essa triose, ela é regenerada e vai ter um gasto de energia para ocorrer essa regeneração. Esse gasto de energia, né, ele vem do ATP, essa energia vem do ATP que veio lá da produção da fase fotoquímica. Regenerou, inicia o ciclo novamente. Isso aí, pessoal, é constantemente aqui por todo estroma do cloroplasto. Então, todo lugar que tem produção aí de açúcar dentro do cloroplasto, certo? Então, ó, ciclo de Calvin-Benson possui 3 estágios, né, ou 3 fases. Bom, carboxilação da molécula aceptora de CO2, redução do 3-fosforoglicerado em trioses fosfato, depois regeneração do aceptor de CO2, que é a ribulose 1,5-bifosfato, que é chamado de RuBP. Pessoal, tudo isso daqui que acontece é mediado por enzimas, ou seja,
Tudo isso aqui acontece porque existem enzimas envolvidas no processo. A enzima que vai fazer a transformação, né, disso tudo que eu falei. E aqui, se você olhar, aqui tem as reações do ciclo de Calvin-Benson. Então, a gente não vai entrar em detalhe, mas o livro ele traz, ó, tudo o que acontece. Então, a primeira fase aqui, fase da carboxilação, a entrada, né, de 6 ATPs no sistema, e aí tem aqui a fase de redução, e aí depois a fase da regeneração, que é uma fase mais complexa, tá vendo? Então, ó, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, aí vai 1.8, 1.9, 1.10 e aí vai, até chegar no início. Então, carboxilação, redução, regeneração. E aqui eu consigo ver quais são as enzimas que são atuantes no processo. Então, ó, enzima no primeiro aqui, ó. Qual a enzima que é o que está atuando aqui nesse 1.1? Ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase, oxigenase. E a gente chama essa enzima, para não falar, pessoal, esse nome grande, a gente chama de rubisco. A rubisco é a enzima que vai atuar nessa fase, ó, pegar o CO2 e transformar a ribulose 1,5-bifosfato em fosfoglicerato, certo? Essa enzima, pessoal, ela tem afinidade tanto por carboxilas, né, por carbono, carboxilase, ou seja, ela pode carboxilar, fazer a carboxilação, ou ela pode fazer a oxigenação. Então, ela tem afinidade tanto por carbono quanto por oxigênio. E é isso que a gente vai comentar mais à frente, tá? Então, a rubisco, ela é uma enzima, se não tiver carbono no sistema, então olha para cá, ó, que eu falei, se não tiver entrada de CO2, tiver pouco CO2 aqui, o que acontece? Quando a planta fecha o estômago, isso aqui fechado, eu vou fechar isso aqui, vou trancar, não tem entrada de CO2. A planta continua respirando, né? Ela continua consumindo oxigênio. Ocorre quebra da molécula de água aqui nos cloroplastos, então a formação de oxigênio. Então, quando a planta fecha o estômago, eu tenho mais oxigênio aqui dentro do mesófilo, mais oxigênio entrando no parênquima palissático. Se eu tenho mais oxigênio entrando aqui no sistema, a tendência que eu vou ter é uma produção maior, ou a rubisco, ela vai pegar mais oxigênio do que carbono. E aí você vai ter um processo chamado fotorrespiração, que a gente vai comentar mais à frente. Tá? Então, depois, né, quem tiver curiosidade, pode acompanhar esse caminho que eu falei, da carboxilação, redução e regeneração, acompanhar aqui no desenho esquemático, ver todas as enzimas que atuam nesse processo. E agora vamos falar um pouco da rubisco. Pessoal, a rubisco é uma enzima encontrada em todos os organismos fotossintetizantes, então algas, também bactérias também têm a rubisco, localizada no estroma do cloroplastos e representa aqui, ó, em torno de 1/4 de todas as proteínas da folha. Então, se você pegar todas as proteínas da folha e pesar, 25% daquele peso é rubisco, tá? Então, é a enzima mais abundante do planeta. E ela, né, auxilia na carboxilação do ciclo de Calvin. Beleza? Então, vamos falar um pouco de fotorrespiração. Eu falei que essa enzima, né, ela pode, todas as rubiscas exibem atividades oxigenase e carboxilase, tá? Então, vou ter que tirar aqui esse S aqui, ó, oxigenase e carboxilase. O que eu quero dizer com isso? Ela tem afinidade tanto por oxigênio como por carbono. Essa reação está relacionada ao sítio ativo da enzima. Então, a enzima pode pegar tanto carbono como oxigênio. Então, vamos lá, ó, informações sobre a rubisco. O rubisco tem maior afinidade por CO2, ainda bem, né? Ainda bem que ela tem maior afinidade do que por oxigênio. Se ela tivesse mais afinidade por oxigênio, aí a gente estava meio que perdido. A gente vai comentar sobre isso. Como é que é, pessoal, a atmosfera terrestre?
Em torno de 0,035% da atmosfera terrestre é composta por CO2. Em torno de 21% é composta de oxigênio. Então a gente tem muito mais oxigênio na atmosfera do que CO2. E isso, quando a planta fecha o estômago, isso é preocupante. Então, naqueles momentos de estresse, em que a planta fecha o estômago, é preocupante porque você vai ter maior concentração de oxigênio. Se essa rubisco ela pega oxigênio, aquele caminho normal que eu mostrei para vocês aqui, ó, não vai ser seguido. Então, essa produção de triose ela vai ser interferida. A gente vai comentar mais à frente. Certo? Então, vamos lá. Nessas condições atmosféricas, a rubisco funciona parcialmente como oxigenase. Então, se eu não tenho CO2 no sistema, eu tenho mais oxigênio, ela funciona como oxigenase. E no restante lá, se eu tenho CO2, né, então, se eu tenho bastante CO2, ela vai funcionar como carboxilase. Então, na falta de CO2, a rubisco funciona como oxigenase. Quando eu tenho CO2 no sistema, ela funciona como carboxilase. Quanto maior a concentração de O2, maior a atividade da rubisco como oxigenase. Então, maior será o processo da fotorrespiração. Tá? Fotorrespiração, pessoal, é um processo que ocorre nas plantas C3. As plantas C4 não têm fotorrespiração. Ou se tem, é muito pouco. Tá? A gente vai comentar sobre isso. Então, vamos lá. Ó. Condição 1. Condição na qual a rubisco, que é uma enzima, ela tem CO2. Então, ribulose 1-bifosfato mais CO2 com a mediação da rubisco vai gerar aquele composto lá, 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, que a gente comentou, né, que é o ácido 3-fosfoglicérico. Segunda condição, falta carbono, tem oxigênio, ela vai atuar como oxigenase. E aí, aquele composto, ou de 6 de 5 carbono, que é ribulose 1,5-bifosfato, vai juntar com oxigênio e vai formar agora dois compostos. Tá? Então, na falta de CO2, a rubisco ela pega a ribulose 1,5-bifosfato e gera dois compostos. Então, um primeiro composto aqui, que é o ácido, né, 3-fosfoglicérico, como ocorria normalmente se fosse fazer o ciclo normal, e um outro composto, né, que é o ácido fosfoglicólico, que tem 2 carbonos. Esse composto aqui formado na fotorrespiração, ele vai seguir o ciclo de Calvin-Benson normal, só que esse composto aqui ele vai sair do sistema, e vai ser a fotorrespiração que a gente vai comentar mais à frente. Então aqui, ó, mostrando ribulose 1,5-bifosfato, na presença de CO2, vai formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Ribulose, CO2, vai formar duas moléculas lá de 3 carbonos. Lembra que eu falei? E aí vai continuar lá o ciclo de Calvin-Benson, certo? Quando tem oxigênio no sistema, falta CO2, esse composto vai gerar agora dois compostos. Um composto de 3 carbono, que é 3-fosfoglicerato, igual aqui de cima, e um composto de 2 carbonos, que a gente chama de fosfoglicolato. Esse composto de 2 carbono, pessoal, que vai ser o responsável pela fotorrespiração. Esse composto parece com esse, é o mesmo composto, né, que vai aqui para o ciclo de Calvin-Benson, mas esse composto aqui, 2-fosfoglicolato, ele vai por fotorrespiração. Então vamos acompanhar aqui o que acontece, né, na fotorrespiração. Esse composto aqui produzido, ele vai sair do cloroplasto, tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, 2-fosfoglicolato vai ser transformado em glicolato. Esse glicolato ele vai entrar no peroxissomo, que está colado com o cloroplasto. Vai sofrer uma série de reações aqui no peroxissomo. Depois vai entrar na mitocôndria, tá? E aí esse composto vai sofrer reações que vai até envolver aqui a produção de uma molécula aqui que tem nitrogênio, que é o nitrato, né? Depois ele vai sair
do sistema e vai sair da mitocôndria, vai entrar no peroxissomo e depois novamente vai entrar no cloroplasto e para entrar novamente no ciclo de Calvin-Benson. Resumindo, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que há fotorrespiração, que há a produção dessa molécula aqui, ó, 2-fosfoglicolato, vai ocorrer o quê? Um gasto de energia. Que essa molécula vai se transformar em glicolato, que vai entrar no peroxissomo. Me acompanha aqui, ó. Vai entrar no peroxissomo. Vai ter gasto de elétron, tá vendo aqui, ó? Vai ter gasto de elétron, aqui, ó, vai gastar um elétron a mais. E vai ter gasto de energia, vai gastar um ATP a mais, certo? Então, a fotorrespiração, ela deixa a planta, a eficiência da planta, que era para ser 100%, é 75%. Por quê? Esse 75%, essa perda de 25%, ela é devida ao quê? Ao gasto de energia que ocorre aqui, ó. Tá vendo que eu tenho que ter um ATP, aqui o gasto de um ATP, para regenerar essa molécula de glicolato. Além, né, pessoal, desse caminho aqui, ó, que ele percorre para voltar novamente ao sistema. Então, há uma perda aqui de eficiência. Por que isso acontece nas plantas C3? Principalmente para dissipar energia. Se isso não ocorrer, se não ocorrer fotorrespiração, a planta vai gerar muito elétron e vai destruir as células da planta. Então, a planta precisa fazer esse mecanismo de dissipação de calor, de energia, e mesmo perdendo eficiência, mas ela ganha em quê? Na sua condição normal. Então, as suas células não são degradadas. Então, a célula continua intacta, perfeita. Quando voltar à condição de ter mais CO2, ela volta no ciclo normal, tá bom? Então, mais uma vez aqui também tem todo o processo que acontece dentro lá, né, desse ciclo aqui, ó. Todas as enzimas que são envolvidas. Então, se você quiser seguir o passo a passo, como que funciona, tá, pessoal? Aqui eu vou dar um geralzão, eu não vou entrar no mérito do negócio. É só o X da questão que a gente precisa saber. Então, vamos lá. A fotorrespiração somente acontece durante o dia. Formação, né, de RuBP na luz depende de ATP e de NADPH na fase fotoquímica. Então, aquela formação lá do ciclo de Calvin, ela é dependente de luz, tá bom? Fotooxidação da água aumenta a concentração de O2 nos cloroplastos. Aquilo que eu falei, fechou o estômago, mas a fotooxidação da água continua. Ou seja, a água é quebrada constantemente pela energia solar, ocorrendo aquela produção de elétrons e produção de oxigênio. E a ativação da rubisco também só funciona durante o dia. Então, a luz é necessária para ocorrer tanto a fase fotoquímica quanto a fase bioquímica. Produtos da fotorrespiração. Então, na fotorrespiração, pessoal, há a liberação de CO2, a produção de aminoácidos, glicina e serina, e a produção de uma molécula aqui de nitrato. Porém, todos esses compostos que são produzidos são usados para regenerar lá, né, a molécula necessária para entrar dentro do sistema do ciclo de Calvin-Benson. Então, aqui está mostrando, né, mais um detalhe, né, como é que funciona. Então, quando esse composto ribulose, um 5-bifosfato, junta com o oxigênio, há uma fotorrespiração e há a formação desse composto, fosfoglicolato. Esse fosfoglicolato vai entrar no peroxissomo, vai sofrer uma série de reações, né? Depois esse produto vai ir para a mitocôndria, depois vai sair para entrar no cloroplasto, tá? Como eu mostrei aqui, ó. Então, vai entrar na mitocôndria, depois vai sair da mitocôndria, entrar de novo no peroxissomo para entrar depois no cloroplasto. E aí, pessoal, vamos falar agora das plantas, né, C4. Então, a C4, pessoal, existe uma enzima na C4 que não tem na C3. Então, essa enzima aqui, ó, pepcase, essa enzima aqui não existe em planta C3, só existe em planta C4. Então, vamos entender aqui como é que funciona a planta C4. Milho e sorgo, e gramíneas, né, braquiárias e pânicos. Entra o CO2 no sistema, aqui no mesófilo foliar, pela abertura dos estômatos. Esse CO2 aqui, ele, junto com a água, né, ele forma bicarbonato, que é HCl3-. Então, CO2 mais água dentro do mesófilo forma bicarbonato. Esse bicarbonato, pessoal, ele é
capturado pela pepcase, pela essa enzima. Essa enzima, ela transforma esse bicarbonato em malato. Então, bicarbonato mais piruvato, então preciso de ter duas coisas, né? Dois reagentes aqui. Esse reagente que é o bicarbonato mais o piruvato. O piruvato tem 3 carbonos, mais um carbono aqui do bicarbonato vai formar malato de 4 carbonos, certo? Uma vez o malato formado pela enzima pepcase, ele vai entrar na bainha, células da bainha. Você lembra que eu falei aqui, ó? Olha aqui, ó, células da bainha. Essas células da bainha vai armazenar o malato. E dentro da bainha, pessoal, eu vou ter a descarboxilação do malato. Esse malato, ele vai ser descarboxilado, vai liberar o CO2 e o piruvato vai ser reconstituído, vai sair da bainha e volta aqui para o mesófilo e fazer todo o processo novamente da transformação de piruvato mais bicarbonato em malato. Uma vez o CO2 aqui dentro da bainha, vai ocorrer o ciclo Calvin-Benson normal. Então, o que acontece? Nas plantas C4, o ciclo de Calvin-Benson ocorre na bainha das plantas. Não ocorre aqui, né, no parênquima palissádico, como na C3. E esse carbono, pessoal, esse CO2 aqui vai estar saturado de CO2, essas células, e vai ter quase nada de O2. Então, sempre vai ter o quê? O ciclo aqui de Calvin-Benson sempre vai ter o quê? A rubisco, né? O ciclo acontece normal. Só que vai ter tanto CO2 que não vai ter fotorrespiração. Vai ter só aquele processo, né, da carboxilação, aquela primeira fase, vai seguir normal. Não vai ter fotorrespiração, não vai ter produção ali daquele outro composto de 2 carbonos. Tá bom? Então, além das plantas C4, existem as plantas CAM, que a gente comentou na aula. A diferença da planta CAM para a planta C4 é que a planta CAM só abre o estômago à noite. Então, aqui, ó, escuro, estômagos abertos. Durante a noite, aqui o exemplo do abacaxi. Aberto o estômago, porque à noite a temperatura é mais amena, vai perder menos água. Então, o estômago aberto permite a captura de CO2, né, e a perda de água, mesmo ocorrendo, mas bem menos do que durante o dia. À noite vai entrar CO2 no sistema, esse CO2 vai ser capturado, né, para o mesmo esquema lá da planta C4. Então, um piruvato vai se unir aqui com um bicarbonato e vai produzir um oxalacetato. Esse oxalacetato ele vai ter uma enzima aqui que vai fazer a transformação dele em malato. Então, tá um gasto aqui de um NADPH. Esse malato ele vai ficar armazenado no vacúolo da célula. E aí, quando der o dia, pessoal, ó, durante o dia agora vai fechar os estômagos, estômago fechado, não há perda de água, né? Impede a perda de água. Esse malato ele vai sair do vacúolo, vai ser descarboxilado, aí vai ter uma regeneração aqui, ó, agora, né? Uma produção de NADH, e aí vai liberar CO2, certo? E esse CO2 vai para o ciclo de Calvin-Benson. Então, durante a noite, eu tenho produção de malato. Durante o dia, esse malato ele descarboxilado e libera CO2. Então, eu vou ter grande quantidade de CO2 aqui no mesófilo foliar da folha de abacaxi ou das plantas CAM. Bromeliácea é um exemplo, tá bom? As bromeliáceas e algumas plantas de desertos. Então, era isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês, né, sobre essa fase bioquímica.